Porque existem alguns jogos que você começa a jogar, mas em menos de meia hora você simplesmente não suporta mais. Desliga o game e vai ou jogar outra coisa ou fazer algo diferente. E muitas vezes você pensa que o problema está em você, que está enjoando de jogar jogos. Mas se eu te disser que isso na maioria das vezes é um erro do próprio jogo. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu vou te contar os 5 erros que podem fazer o jogador odiar o seu jogo. Desenvolver jogos exige a atenção dos desenvolvedores para diversas áreas, e isso envolve desde a parte artística, criação de músicas e efeitos sonoros, level design, game design e até o código-fonte do seu jogo. Porém, existem alguns erros que os desenvolvedores iniciantes cometem de maneira mais comum, mas que os grandes jogos também podem cometer e que fazem o jogador simplesmente odiar o seu jogo. E você precisa garantir que o seu jogo não cometa nenhum desses erros, mesmo que o último seja quase impossível de fugir. E vamos começar por controles imprecisos. Controles imprecisos podem ser extremamente frustrantes, pois dificultam a execução das ações desejadas pelo jogador. Isso pode resultar em falhas constantes, especialmente em jogos de precisão, como plataformas, luta ou jogos de tiro. E a sensação de falta de controle pode levar à frustração e eventualmente ao abandono do jogo. Por isso, realize testes rigorosos de controle com uma variedade de jogadores de diferentes habilidades, pois assim você irá garantir que os comandos respondam de maneira intuitiva e precisa para o maior número de jogadores possível. E um detalhe importante é com relação às escolhas dos botões que executarão os comandos do seu jogo. Evite escolher botões do teclado ou do próprio controle que são difíceis de se executar, porque isso irrita demais o jogador, ainda mais se é um comando que ele precisa realizar constantemente. Imagine a seguinte situação: você cria um jogo de tiro semelhante ao próprio CS, por exemplo, para ser jogado no teclado, e escolhe o botão de atirar com a arma na letra Q do teclado. E para abrir a mira da sua arma, você escolhe o botão barra de espaço. Esse tipo de escolha não faz o menor sentido, porque vai totalmente contra o fator facilidade. É muito mais fácil então você atirar com o botão esquerdo do mouse e mirar com o botão direito do mouse. Então evite tentar reinventar a roda de forma desnecessária. Busque referência dos controles em outros jogos semelhantes ao seu para facilitar o seu trabalho. Outra boa solução também, além de usar o padrão do mercado, é oferecer a opção de personalização dos controles no seu jogo. Assim os jogadores podem ajustar a sensibilidade e as configurações conforme as suas próprias preferências. Porém, outro detalhe extremamente importante é que os controles ainda precisam ser responsivos. Ou seja, assim que o jogador pressionar o comando, o jogo deve reagir imediatamente. E otimizar o seu código para isso é extremamente importante, pois uma simples função errada que você escolher em seu script pode afetar a precisão e a velocidade dos seus controles. Tutoriais com textos longos ou chatos. Tutoriais extensos e baseados em textos podem ser tediosos e desmotivadores, pois muitos jogadores preferem aprender jogando mesmo, através de mecânicas integradas ao próprio gameplay. Ou seja, o jogador joga, erra e aprende com os seus erros. E tutoriais mal feitos podem fazer com que os jogadores percam o interesse completo, antes mesmo de começarem a aproveitar de fato o jogo. Por isso, se esforce e crie tutoriais interativos e dinâmicos que integrem as instruções ao próprio jogo e ensine as mecânicas através de níveis iniciais bem projetados, que guiem o jogador de maneira natural e divertida, e que também comecem de maneira mais leve e simples, sem uma dificuldade elevada. E aos poucos, essa progressão de dificuldade força o jogador a melhorar com o tempo. E uma dica é utilizar elementos visuais e exemplos práticos para tornar o aprendizado ainda mais interessante para o jogador. Então, no fim, evite os textos. Deixe eles para os momentos onde são realmente necessários. Esperar demais. Longos tempos de espera para carregar níveis, acessar servidores ou desbloquear conteúdos é um problema. E isso pode quebrar a imersão, irritando os jogadores, principalmente os mais ansiosos. Por isso é importante sempre otimizar tempos de carregamento, fazendo um bom polimento no seu game. E novamente aqui entra a importância de se dar atenção a uma boa programação, pois muitas vezes os problemas de loads e carregamentos acontecem por conta de uma má programação. Considere sempre o uso
de técnicas como pré-carregamentos de recursos ou implementação de mini-jogos e informações úteis durante essas telas de carregamento, por exemplo, para manter o jogador entretido enquanto ele espera a partida iniciar, mantendo assim a quantidade de espera ao mínimo possível para preservar o ritmo e a fluidez do seu jogo. Não ser recompensado. Jogadores que se esforçam em completar desafios esperam ser recompensados de forma justa, e a falta de recompensas ou recompensas insignificantes pode levar à frustração e à perda de motivação. Isso faz o jogador sentir que o tempo e o esforço dele investido no jogo não foi valorizado, prejudicando assim a sua satisfação. Devemos sempre implementar um sistema de recompensa que valorize o esforço, oferecendo itens úteis e até novos conteúdos, reconhecimento dentro do game, patentes mais elevadas, habilidades novas, novos mapas, enfim galera, é importante garantir que as recompensas sejam proporcionais ao desafio enfrentado, pois dessa forma oferecerão um sentido de progressão e realização para o seu jogador. E por fim, os temíveis bugs. Bugs podem arruinar totalmente a experiência de um jogo, causando falhas, travamentos, perda de progresso, e sem dúvidas esse tipo de problema afeta a jogabilidade, a imersão e a confiança dos jogadores em seus jogos e trabalhos. E infelizmente os bugs são os mais comuns dentro de qualquer jogo, por estarem relacionados ao código fonte, ao sistema do próprio game em si. Por isso é preciso investir muito tempo em testes extensivos com diferentes configurações de hardware, e assim fazer a simulação de diferentes condições de uso, além do feedback contínuo da comunidade. Isso pode ser um maior diferencial para você localizar os bugs e problemas em seus jogos, principalmente a identificar e corrigir bugs críticos antes do lançamento, por exemplo. Além disso, você também vai precisar lançar atualizações regulares para corrigir os problemas mesmo após o jogo ter sido já lançado. Afinal, melhorar a estabilidade do seu jogo é essencial para manter a satisfação dos seus jogadores. Mas se você quer aprender a criar os seus jogos saindo do zero, da maneira correta, mesmo sem nunca ter tido experiência antes, eu recomendo demais um curso baratíssimo chamado Start Game Dev, que te ajuda saindo do zero a criar o seu primeiro jogo em poucas semanas. Eu vou deixar o link para esse curso aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu tenho um vídeo review completa desse curso aqui no canal, mostrando tudo que você aprende nele. Eu vou deixar também o link para esse vídeo, e ele também será recomendado no fim desse próprio vídeo aqui.